Boa noite a todos. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para nos unirmos em pensamento, de modo a darmos início aos nossos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, bons espíritos da codificação, nossos mentores, nossos espíritos camaradas e amigos, solicitamos de vós o auxílio, a inspiração, a complacência e a caridade, de modo que possamos nos unir todos em pensamento sobre as luzes do Cristo, sobre as luzes da doutrina espírita, de modo a podermos nessa noite recepcionarmos todos os pensamentos que nos chegam, criando em nós novas expectativas, novos enlevos, novas lições, novos quadros mentais, aonde possamos nos expressar dentro da nossa realidade evolutiva, aumentando assim a nossa compreensão e a nossa capacidade de evoluir pelo amor. Que Jesus nos inspire, que os bons espíritos nos auxiliem e que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Renúncia. Ele é um livro de Emmanuel, pela lavra mediúnica de Chico Xavier. A parte que vamos trabalhar está no capítulo 1, na página 14. E como título, considerações sobre a reencarnação. Nesse livro, temos a narrativa de Emmanuel sobre a reencarnação de nobre entidade de nome Alcione, já sublimada como espírito e que vive no sistema de Sírios, onde estuda juntamente com outras entidades formas de elevação da arte terrestre, bem como de solucionar problemas de ritmo e harmonia musical. Então, essa entidade, Emmanuel a descreve como sendo um espírito já sublimado. É um espírito que não precisa mais reencarnar na Terra, é um espírito que já conseguiu resolver todas as suas pendências. Na ocasião em que Emmanuel escreve o livro, Alcione vivia no sistema da estrela de Sírios. Lá em Sírios, ela, juntamente com outros espíritos, estudava formas de elevação da arte terrestre. A arte terrestre, aqui interpretada como a pintura, como a música, como o teatro, como as literaturas, tudo aquilo que representasse arte, esse grupo de espíritos estava trabalhando como que seria a forma, a melhor forma de elevar essa arte terrestre na sua condição, de forma que os encarnados, encontrando essa arte, pudessem aferir dela energias dos planos superiores. Concomitantemente, a música da época passava por ritmos, a evolução musical da época e os ritmos da época e a moda musical da época passava por problemas de harmonia e de ritmo. E esses espíritos também estavam estudando a melhor forma de resolver esses problemas da arte musical. Então nós podemos perceber que trata-se de uma entidade muito evoluída, trata-se de uma jovem com capacidades muito profundas em relação à arte. Nós sabemos que a arte, na forma como ela está constituída, ela está no planeta atendendo necessidades superiores. Porque quando nós encontramos a boa arte, quando nós encontramos uma arte que nos toque profundamente, a arte nos leva num estado alterado de consciência. Então nós nos elevamos pela arte. Obviamente que as forças do mal também trabalham nesses aspectos e procuram desvirtuar as artes de modo que a arte se transforme
numa forma de prender o espírito mais aos jogos materiais, aos jogos de interesse, e criam na mente das pessoas ideias muito fortes e muito compenetradas que fazem os indivíduos se desviarem do seu processo evolutivo, fazem os indivíduos também materializarem-se em circunstâncias que eles idealizam e que eles vivificam através das artes. Então nós temos músicas de teor muito negativo, nós temos artes dramáticas que ultimamente a gente viu aí, beiram ao escatológico, representações sociais que deveriam ser dignificantes, sendo induzidas a circunstâncias completamente degeneradas, né? Muito distante do que seria, do que deveria ser a arte. Mas esse espírito descrito por Emmanuel tenta fazer isso, tenta elevar na Terra a nossa arte. E na ocasião solucionava problemas musicais. A narrativa de Emmanuel traça essa história nos anos de 1650, na corte de Luís XIV, na França. É lá que Alcione reencarna. E nós temos que ter em mente que o quadro a que ele se refere é daquela ocasião. Mesmo matriculada em círculos superiores, essa jovem pede a um preposto do Cristo, de nome Antênio, que seja permitida a ela encarnar na Terra novamente, de modo a acompanhar Pólux, alma querida que ainda prende seu pensamento em preocupações do passado. Então, essa história ela se transforma numa história sui generis, porque essa jovem não precisava mais encarnar na Terra, ela já tinha realizado o seu processo evolutivo, já não precisava mais realizar nenhum resgate na matéria. Mas ela se dirige até um preposto do Cristo. O nome desse preposto era Antênio. E Emmanuel, mais na frente nós vamos ver a descrição que Emmanuel faz dele. E Alcione chega para ele e diz, olha, eu quero reencarnar novamente na Terra, eu quero voltar para a Terra, porque eu quero acompanhar Pólux, esse rapaz do qual ela ainda tem o seu pensamento, o seu coração preso no passado, em preocupações do passado. Pólux está prestes a encarnar e ela deseja acompanhar Pólux. Então ela vai e pede para reencarnar também, que em reunião que ela teve com ele, muito próximo do processo de reencarne dele, ele solicita para ela e ela atende esse pedido. Ela então se dirige até Antênio e deseja reencarnar. Ela pede para voltar para a Terra, mesmo não precisando mais fazê-lo. Seu diálogo, o diálogo de Alcione com Antênio, requer de nós atento e didático exame. É sobre isso que nós vamos falar hoje. De modo a podermos extrair dali as lições contidas nesse diálogo, sobre aspectos poucas vezes abordados, referentes à vida e trabalho dos seres já desfiliados da crosta terrestre, e de aspectos que nos dizem respeito na nossa atual condição. Então esse diálogo ele é muito pertinente, ele traz para nós, ele mostra para nós um aspecto que muitas vezes a gente não tem acesso. São espíritos superiores conversando, eles são descritos para nós, quem são eles e o que fazem, e nós percebemos que apesar do espírito ter evoluído a ponto de não precisar mais reencarnar no mundo de provas e expiações, Alcione continua trabalhando. E Antênio é um preposto do Cristo. É um espírito evoluído que atende aos chamados, atende às ordens, atende às deliberações do Cristo. Então nós temos que ter em mente que nós estamos entrando numa seara evolutiva que está um tanto distante ainda de nós. E nós vamos perceber que esses espíritos, eles estão trabalhando por nós, eles não precisam mais reencarnar na Terra, mas ainda trabalham pela Terra. Trabalham por nós, porque um espírito que vem trazer para nós melhorias, evoluções no tocante à arte, esse espírito está preocupado com todas as pessoas encarnadas. Esse espírito está tentando trazer para os encarnados
aspectos muito profundos da evolução das artes e uma forma de nos desviarmos dos aspectos materiais da nossa evolução e nos colocarmos numa condição superior de entendimento e de busca. Então, são espíritos realmente muito evoluídos, que nós precisamos tentar compreender, tentar visualizar em nossos quadros mentais, tentar construir um quadro mental desse diálogo mais fidedigno possível e extrair dali aquilo que está para a nossa condição ainda de espíritos encarnados. Vamos tentar fazer isso. Antênio é descrito como entidade angélica, que por sua excelsa posição hierárquica ali cumpria as ordenações de Jesus. Então é um espírito que conversa com o Cristo, que trabalha para o Cristo, atende uma determinada comunidade, atende um determinado grupo, cumpre ordenações, cumpre ordens que o Cristo deseja sejam aplicadas no planeta Terra com vistas ao erguimento do nosso planeta, com vistas ao erguimento dos seres que são por eles atendidos. Então é uma entidade angélica. Claro que ele não é um anjo, mas para nós, com as dificuldades linguísticas que os espíritos encontram em nos trazer essas realidades, que nós não temos palavras para descrevê-las e nem subsídios mentais para compreendê-las, Emmanuel classifica ele como entidade angélica, com posição hierárquica, excelsa posição hierárquica. Então nós percebemos que existe uma hierarquia, existe uma subordinação dos espíritos menos evoluídos àqueles que são mais evoluídos. E isso é hierárquico, assim como esse espírito cumpre aquilo que Jesus solicita dele, nós, por nossa vez, devemos cumprir aquilo que ele solicita de nós, porque ele vem amando de Jesus. Então essa hierarquia, ela é muito saudável, porque esses espíritos são muito nobres, são muito evoluídos. E o intuito deles é nos auxiliar, nos educar, nos proteger, acelerar a nossa evolução, melhorar a nossa compreensão. São espíritos angélicos. E essa hierarquia, qualquer que seja a nossa indisposição, a nossa falta de respeito com essas entidades, demonstra que nós somos ainda infantis, demonstra que nós somos incompletos ainda no nosso trabalho, demonstra que nós somos ignorantes em relação a isso e que nós precisamos rever esses aspectos. Então esses espíritos, hierarquicamente, nós devemos respeito a eles e atender às suas solicitações. Nós devemos nos colocar de modo a obedecê-los, que é o melhor para nós. São espíritos que vão nos auxiliar e que nós devemos a eles o máximo de respeito e de subordinação à sua hierarquia. Esse espírito, admirado do pedido, pergunta se por acaso todos ali estão impossibilitados de auxiliar o planeta terreno, no afã de reerguer o orbe a serviço do Cristo. Quando ela pede para reencarnar porque ela quer ajudar, daí o Antênio diz assim, sim, mas nós aqui não fazemos isso? Você estando aqui conosco não está fazendo isso? Você não está reerguendo o orbe a serviço do Cristo? Então, é uma pergunta muito pertinente. Apesar daquilo que ela está fazendo ser muito nobre, ele alerta ela dizendo, olha, todos aqui estamos fazendo isso. Muitos estão trabalhando por Pollux. Muitos estão tentando auxiliá-lo, né? E você não pode fazê-lo aqui conosco? Nós também estamos reerguendo o planeta, estamos trabalhando para o Cristo, vamos auxiliar o teu ente querido. Nós não podemos fazer isso daqui? Né? Então ele abre a conversa indagando ela. Analisando o pedido da jovem, o classifica como arriscado compromisso. Então imagine um espírito superior, de ordem superior, conversando com outro espírito mais elevado hierarquicamente que ele, solicita
desse espírito, faz a esse espírito um pedido, e o pedido é classificado como arriscado compromisso. Então nós, no nosso processo evolutivo que reencarnamos diversas vezes e que nós temos, sim, ainda coisas a resgatar, nós ainda temos muito trabalho a fazer no planeta Terra. Como que nós classificaríamos o nosso trabalho? Se o dela reencarnando seria um arriscado compromisso, o nosso seria o quê? Será que teria classificação? Ou será que o nosso compromisso também não é arriscado? Encarnar, na forma como reencarnamos, também não é arriscado compromisso? E nós o observamos dessa forma, nós damos para a nossa reencarnação a devida importância, nós classificamos ele como um compromisso sério, no qual nós estamos imbuídos e do qual muitos esperam de nós comprometimento, enlevo, compromisso, análise. Será que nós fazemos isso? Se para ela é um arriscado compromisso, para nós seria o quê? Como que nós poderíamos classificar? No mínimo, teríamos que colocar nos mesmos termos, né? Arriscado compromisso. Lembrando que pode auxiliar dali mesmo em favor dos que ama. Então, ela estando lá naquela condição de espírito superior, ela também pode auxiliar. Pode auxiliar à distância, pode auxiliar solicitando, porque o trabalho, nós temos que aprender a trabalhar em equipe, porque é isso que se faz quando nós não estamos egoisticamente trabalhando para nós somente na Terra. Quando nós estamos na espiritualidade, nós trabalhamos em equipe. Então ela poderia auxiliar de lá mesmo em favor dos que ama, encorajando-os da esfera em que se encontra. Lembrando que o esforço do rapaz será uma experiência proveitosa, mas não via nele o logro de um coroamento definitivo naquela encarnação. Então aquele espírito nobre lembra ela dizendo assim, olha, essa encarnação de Pólux vai ser muito proveitosa, vai ser muito boa. Mas eu não vejo nesse rapaz um coroamento definitivo. Ele não vai fazer um salto quântico nessa evolução, nessa encarnação. E essa encarnação vai ser definitiva. Ele não vai ser coroado definitivamente. Ele não vai sair da condição em que ele se encontra agora para uma condição de espírito superior. Essa encarnação vai ser proveitosa, mas ele vai ter que fazer muitas outras encarnações proveitosas. E você está indo lá agora, se comprometendo agora a realizar esse trabalho junto com ele, mas talvez o esforço desse rapaz não vai ser um compromisso tão arriscado quanto o seu compromisso será. Então eles analisam profundamente e de forma honesta toda aquela situação. Ela poderia muito bem estar naquelas esferas superiores, já que conquistou aquele espaço, e de lá trabalhar, auxiliando, inspirando e encorajando. Porque o rapaz naquela encarnação, mesmo sendo uma reencarnação muito proveitosa, não seria uma reencarnação definitiva. Esse espírito angélico alertou ela que encontraria também muitos outros corações queridos, que já se encontravam no planeta em tenebrosos desvios, traindo sagradas obrigações em fantasias de fortuna, tombando em despotismos e desvairadas ambições, naqueles anos de 1650, na França de Luís XIV. Então, eram os anos de 1650, era na corte do rei Luís XIV na França. E daí, Antênio alerta ela, dizendo, olha, você vai encontrar lá outros espíritos, que você conhece, que você já conviveu com eles, eles sabem quem você psicologicamente falando, e você também sabe quem eles são. E eles já estão no planeta, eles se encontram lá. E eles já estão em desvios. Eles já se encontram em tenebrosos desvios. Nós podemos fazer uma lista quilométrica do que seria isso, mas só o termo em si já basta, né? Tenebrosos desvios. Traindo sagradas obrigações. Veja que ele se refere, ele chama os trabalhos como obrigações. Aqueles espíritos estão obrigados àquilo. Eles se comprometeram, faz parte do seu processo reencarnatório. E uma vez que o indivíduo se compromete em processos evolutivos, ele o faz diante de Deus. É Deus que determina
as reencarnações, os processos reencarnatórios, com quem. As permissões são divinas, então essas obrigações passam a ser sagradas e não podem ser traídas. Então, se nós temos uma vida onde nós estamos encarnados, para estarmos aqui, nós contraímos obrigações sagradas e nós não podemos traí-las. Dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa psicologia, nós temos os nossos alertas, nós temos a nossa consciência nos chamando nesse processo. E se nós trairmos a nossa consciência, nós vamos estar traindo essas obrigações que nós sabemos estarem imbuídas em nós, estarem imbuídas na nossa encarnação e na nossa vida. Então nós precisamos ser honestos conosco mesmos e as obrigações que nos são caras, que nos são sagradas, nós precisamos realizá-las o melhor possível. Porque nós não vamos conseguir, dentro do nosso estágio evolutivo, nós não vamos conseguir subtraí-las todas, nós não vamos nos desincumbir completamente das nossas obrigações, nós vamos cumpri-las em partes. Porque nós ainda temos, além de resgatar aquilo que é o nosso coletivo, aquilo que é o nosso, em relação às nossas expiações, em relação às outras pessoas, nós temos o nosso trabalho íntimo a realizar. E esse trabalho íntimo, ele está permeado. Enquanto nós fazemos as nossas obrigações, nós realizamos o nosso trabalho íntimo. O nosso trabalho externo, muitas vezes, vai refletir no nosso trabalho interno e vice-versa. Então nós temos que ficar atentos a isso. Porque nós não podemos trair essas sagradas obrigações, devemos identificá-las e mantê-las sagradas. Esses indivíduos também estavam em fantasias de fortuna. Eles se encontravam no planeta em fantasias de fortuna. Então, isso que nós chamamos de fortuna, isso que nós chamamos de conforto, ele pode se acabar de uma hora para outra. Então, as contas no banco, basta um presidente da República que entre lá e congele tudo e tome aquele dinheiro. Os imóveis, eles podem ser confiscados. O trabalho, ele pode ser retirado. O salário pode ser suspenso. A beleza, ela fenece com o tempo. A saúde também se deteriora. Então, isso que são as nossas fortunas materiais, elas têm prazo contado. Então elas são fantasias. Nós devemos estar sempre prontos a devolver para o devido dono. O nosso corpo pertence ao planeta. A única coisa que pertence a nós é o nosso espírito e aquilo que o espírito carrega junto consigo, que são os seus aprendizados. O resto são fantasias. Os nossos títulos são fantasias, o nosso dinheiro é uma fantasia, as nossas famílias, elas cumprem um propósito, mas elas também se desintegram, elas também têm um prazo. E nós precisamos compreender isso e trabalhar de modo a que isso seja para nós elementos educativos. Mas que a partir do momento que eles são solicitados, nós os devolvamos sem nenhum tipo de reclamação, né? Esses espíritos na França daquela época estavam tombando em despotismos. Então eles estavam se transformando em espíritos déspotas, espíritos tiranos. E esses espíritos estavam caindo em ambições desvairadas. Então cria-se um quadro muito, muito fidedigno do que era naquela época e o que esse espírito, o que essa entidade Alcione encontraria. Então ela também encontraria esses corações nessas situações tenebrosas. Todos a combateriam, dificultando a empreitada, complicando-se mutuamente, alimentando ódios e egoísmos, carbonizando intenções generosas e anulando esforços dos que auxiliam com abnegação e nobreza, pois não cediam dos caprichos, nem perdoavam, nem esqueciam o mal. Então Alcione ia abrir mão da sua condição de espírito evoluído, de estar trabalhando pelo bem da humanidade terrestre como um todo, abriria mão disso, do trabalho generoso que ela estava fazendo, abria mão disso para reencarnar por conta de um único espírito, que era Pollux, o qual ela desejava auxiliar.
Mas ela encontraria muitos outros. Não há como encarnar e encontrar só a pessoa querida, só a pessoa que nós nos dedicamos e que nós amamos e que nós a compreendemos e que nós a enxergamos como um espírito superior em potencial. Então ela encontraria as situações terrestres, aonde Pollux estaria mergulhado. Ela encontraria esses outros corações. Ela seria combatida. Esses outros corações, muitas vezes, faziam parte de um passado muito, muito feliz com ela, mas na condição em que eles se encontravam agora, eles poderiam combatê-la. Eles poderiam se complicar mutuamente. Ela poderia se complicar encontrando um desses espíritos do seu passado. Ela podia vir a sentir ódio e manifestar egoísmos, né? Perdendo intenções generosas, anulando esforços. Então era muito complicado. Por isso que ele dizia que era uma missão muito complexa e do qual ela deveria prestar atenção. Então, o fato dela estar onde está, ela poderia ajudar. Mas o fato dela reencarnar para ajudar ele, encontraria no seu caminho todos esses outros espíritos. O benfeitor também alerta a respeito do volume de trabalho e de responsabilidades que estava solicitando. Aqui nós temos que parar e olhar. Se a forma como ela se propõe a reencarnar, ela deveria observar o volume de trabalho e de responsabilidade que estava solicitando, isto também vale profundamente para nós. Nós temos um volume de trabalhos e de responsabilidades quando nós reencarnamos. Nós vamos tomando conta disso à medida que vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos nos tornando adultos, vamos recebendo responsabilidades e temos que nos comprometer cada vez mais com o trabalho. Então, esse espírito superior recebe um alerta. Olha, você está pedindo muito trabalho e responsabilidade. Reencarnar por uma pessoa, reencarnar por uma família, por uma condição qualquer que nós solicitamos, é trabalho e responsabilidade sempre. Não é quando somos criança. Quando nós somos crianças, quando nós somos jovens, às vezes a gente quer até um trabalho e uma responsabilidade, mas ele vem devagar. Agora, quando somos adultos e esse trabalho e essa responsabilidade nos chega, nós somos responsáveis por ele. Diz respeito a nós esse volume de trabalho e de responsabilidade. E daí esse benfeitor diz para ela o seguinte, o próprio Jesus, o próprio Mestre, quando deliberou entrar nas zonas terrestres, se aniquilou em sacrifícios pungentes. E missionários e pessoas comuns sofrem todos nas leis planetárias. É um espírito superior, conhecedor sim da realidade terrestre, porque ele diz assim, Jesus quando quis ir para a Terra, ele se aniquilou, ele sucumbiu em sacrifícios pungentes, até o Mestre sofreu as leis do planeta. Até o Mestre Jesus teve que se sacrificar. Que dirá nós? Jesus não tinha absolutamente nada a resgatar. Nada. Ele era um espírito puro, ele não tinha nada que provar nem que expiar. Mas ele veio e se submete às leis planetárias. Inclusive ele diz, eu não vim derrogar nenhuma lei. Eu vim cumprir todos os Is e todos os Jotas da lei. Esse é o Mestre. E ele se sacrificou. E nós, como espíritos, quando entramos no planeta pela reencarnação, nós temos que ceder às leis planetárias. São leis que regem esse planeta escola, onde nós estamos matriculados, e vai requerer de nós trabalho e responsabilidade. Nós precisamos lembrar que estamos aqui a trabalho e sob responsabilidade, e que cabe a nós realizá-los como Jesus o fez, sem fugir às leis que nos regem. Advertiu que ela esqueceria sua condição atual. Então ela
ia esquecer que ela era um espírito evoluído, ia esquecer que ela estava trabalhando pela arte e pela música. Ele diz assim, que não totalmente dada a sua evolução, então ela ainda teria luzes no seu psiquismo a lhe dizer que existia uma condição espiritual do qual ela participava, mas ela esqueceria aquela condição. Assim como todos nós reencarnamos e esquecemos o nosso passado. As coisas vão aparecendo na nossa mente conforme a necessidade. Nós vamos lembrando de condições espirituais conforme vamos buscando para aumentar a nossa compreensão. Essas luzes vão vindo paulatinamente, quanto mais nós as buscamos. Então ela ia esquecer a condição, não totalmente, mas sentiria o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpita nos outros mortais. Desejo de ser compreendido. Nós, quando reencarnamos no mundo de provas e expiações, existe uma parte de nós que deseja ser compreendida. No nosso processo evolutivo, nós trazemos essas dores, essas condições, e há um desejo. Nós desejamos que as outras pessoas compreendam pelo que nós estamos passando. Que elas pratiquem conosco a caridade. É um desejo de compreensão. E o Espírito fala também em sede de afeto. Quantos de nós não lembram com carinho de algum lugar que não sabem descrever a respeito de espíritos do qual eles guardam somente uma leve lembrança, mas que sabem que ali há um afeto genuíno e verdadeiro, e do qual nós não temos mais elementos para nos aproximarmos e nos confortarmos. É uma sede de afeto. E isso palpita em todos aqueles que estão encarnados. Todos nós que estamos encarnados, e o Espírito descreve isso com muita propriedade, lembrando a ela, dizendo, olha, você vai reencarnar. E estando na Terra, sujeito às leis da Terra, você vai ter desejo de compreensão e sede de afeto. Todos nós temos dentro de nós essa condição. E ele ainda alerta, os maus sacerdotes e os falsos doutores iriam tentá-la como fizeram com o Mestre. Então, além disso tudo, existem aqueles que se devotam ao mal, os maus sacerdotes e maus doutores, falsos doutores, que confundem a mente, criam imagens desacertadas, tentam os indivíduos para que eles errem, para que eles falhem, para que eles sintam dentro de si as suas mazelas, para que eles se alegrem com as mazelas do outro. Assim como fizeram com Jesus, os maus sacerdotes e maus doutores fariam com ela também. Advertiu-a quanto ao fato de se revestir novamente de matéria. Olha, você é um espírito superior, você já não precisaria mais estar reencarnando. Mas se você reencarnar, você vai se revestir da matéria física, você vai ter um corpo de carne novamente. E daí ele fala o seguinte, o magnetismo, advertir a respeito do magnetismo que o corpo imprime nos seres, devido à lei de atração. Então, há um magnetismo no corpo. As curvas, as formas, os maneirismos, os cheiros, imprimem nos seres através de um magnetismo e através da lei de atração. Todos nós exercemos atração para alguém e muitos se sentem atraídos por nós. Isso é da lei. Não há como fugir. Mesmo que seja um amor platônico visto à distância, fantasioso, mas esse magnetismo faz com que os indivíduos se sintam atraídos. E ele lembra a ela, bem como do risco em se aproximar do ser amado
e conseguir resistir aos sentimentos afetivos terrestres e ao desejo de gerar filho em atendimento à obediência dos princípios naturais. São coisas corriqueiras, coisas naturais, é da lei. Os corpos se atraem, os desejos se afinam, a necessidade de geração, a obediência aos princípios naturais para um espírito superior é um risco. Como é que nós nos colocamos em relação a esse magnetismo, a esse princípio natural, a esses desejos? A lei da atração, como nós estamos aprendendo, estudando e exercitando essa lei? E os riscos que estamos correndo, nós temos esses riscos na conta de riscos? Nós os vemos como talvez um problema? Será que se nós cedermos a esses riscos, será que se nós cedermos a esses princípios naturais, será que se nós utilizarmos esses magnetismos, nós não estamos imprimindo em nós condições futuras muito dolorosas? Será que essa lei de atração poderosa como ela é, nas criaturas mais evoluídas, não deveria ser entendida nessa condição magnética? Como princípio natural do qual nós precisamos em alguns momentos ceder, mas em outros nos colocarmos como espíritos em processo evolutivo e não nos colocarmos como criaturas sem razão e sem compreensão? Nós entendemos esse magnetismo, essa lei e esses princípios? E esse espírito evoluído foi advertido quanto ao fato de se revestir novamente de matéria e das energias que isso gera e cria. Precisamos meditar profundamente sobre isso, ler muitas vezes e meditar no seu significado. Lembrou também para Alcione que muitos corações queridos do passado estariam com ela. Oh, que coisa boa, corações queridos. Todavia, esses corações queridos em seus caminhos estariam eivados de sofrimento e dor, dos quais não conseguiriam se desviar, mesmo com sua ajuda, dado que esses espinhos eram de plantações passadas que agora colhiam. Então ela encontraria corações queridos. Nossa, que coisa boa, um coração querido, mas imagina, um coração querido que você ama, que você compreende, que você se aproxima, e de repente esse coração querido está passando por problemas, por dores espinhosas, por caminhos pedregosos, sofrendo muito. Nós podemos nos colocar no lugar do outro. E quando o outro sofre e esse outro é querido para nós, nós sofremos também com ele. Ela encontraria corações queridos que estariam sofrendo. E ela, por mais que desejasse, por mais que quisesse, não tinha como desviar esses corações dos espinhos que eles estavam colhendo. Porque esses espinhos eram as plantações que eles tinham realizado no passado e agora colhiam. Então, quando nós estamos encarnados, sim, nós vamos ter muitos corações queridos conosco. Mas esses corações queridos muitas vezes vão sofrer e nós vamos sofrer com eles. É da lei. São os nossos queridos. E não há o que fazer. Não há o que fazer. E isso é pungente, assim como era para o Cristo, é para nós. Nós temos alguns, nós elegemos alguns corações queridos. Então não são todos os dramas que vão pesar no nosso coração. Mas o coração do Cristo sentia todos os sofrimentos, todos os corações queridos, todos eles estão na conta do Cristo. Então o nosso mestre, como ele padece quando nós sofremos. Mas os nossos sofrimentos são as nossas plantações. Nós vamos colher aquilo que plantamos. É da lei. Jesus cumpriu todos esses princípios. E nós estamos encarnados e devemos passar por eles. E Alcione era lembrada disso. Então esses corações queridos iriam sofrer.
e ela não poderia fazer nada além de estar junto. E ela também sofreria com isso. Muitos espíritos tão adiantados como ela embrenharam-se em missões do mesmo perfil e regressaram delas endividados, em problemas 1000 a serem saudados, causando retardamento de novas aquisições evolutivas, e mesmo que aquilatados pelas luzes do Cristo, viam seus caminhos inçados de sofrimentos atrozes. Então esses espíritos nobres que reencarnavam solicitavam reencarnações como a dela, muitos voltavam endividados, com problemas 1000 que deveriam ser saudados. E isso retarda a aquisição de novas propostas evolutivas. Retarda novas aquisições evolutivas. Então, isso poderia ocorrer com ela também. Pode acontecer conosco. De repente, a gente faz uma encarnação e evolui muito. Mas na outra, a gente pisa na bola, pisa na jaca, se envolve em problemas, assume para nós os problemas, e esses problemas precisam ser saudados. Então, nós adiamos, nós retardamos, às vezes, os nossos caminhos por conta de não saber resolver, ou resolver não pela ótica do Cristo os problemas, mas resolver muitas vezes pela nossa ótica egoísta. E esses indivíduos reencarnados e com problemas agora, não os tinham, mas acabavam contraindo, viam seus caminhos com sofrimentos. Os sofrimentos voltavam para os seus caminhos. Então nós podemos evoluir muito e depois lá na frente nós podemos dar uma guinada, nós podemos cair novamente. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos ter o Cristo como luz. Ele tem que ser o nosso quilate maior. Precisamos ter sempre Ele como fiel da nossa balança. Porque senão nós podemos evoluir agora, mas podemos lá na frente passarmos por dificuldades. Espíritos que não precisavam mais reencarnar passaram por isso, que dirá a gente? Olha a importância de se responsabilizar, de trabalhar, de ter consciência, de estudar sobre reencarnação, de estudar sobre o Cristo, de compreender a realidade espiritual. Esse simples diálogo de Alcione com Antênio já abre para nós frentes de trabalho para séculos. Precisamos ler esse livro, meditar nesse diálogo, ler sobre toda a história para ver o seu final, e eu solicito que o façam, porque o livro é muito bom. Mas esse diálogo em si já dá muito trabalho para nós, já dá muito material para a gente trabalhar. Irredutível de seu propósito, teve o pedido concedido. Então ela se demonstrou uma irredutibilidade, né? Argumentou de forma correta com Antênio e seu pedido é atendido. Mas para ela voltar para a Terra, sendo quem ela era e no estado evolutivo que ela estava, Antênio diz para ela o seguinte: você tem que se submeter a um período preparatório de 10 anos. 10 anos terrestres. De modo a se adaptar às situações inferiores do planeta. Condição que lhe era necessária devido à natureza da tarefa e do seu teor evolutivo. Então ela, só para poder voltar para a Terra, ela precisava frequentar novamente os círculos terrestres, mergulhar novamente nas energias do planeta, mergulhar novamente nas sombras dos pensamentos, na energia do Sol, na energia da matéria. Ela precisava realizar um processo de adaptação de 10 anos terrestres, só para poder reencarnar. Essa condição era necessária devido à sua natureza e à tarefa no qual ela estava colocada. E ela, para poder se submeter a isso, precisava se submeter a esse tempo, só para poder voltar. Depois ainda tinha todo o trabalho da reencarnação como um todo. Mas só para ela voltar, ela precisava se adaptar durante 10 anos. Quanto tempo nós damos para as situações que nós solicitamos? Quando nós pedimos alguma coisa, quanto tempo nós somos capazes de nos preparar para isso? Nós daríamos 10 anos só para reencarnar? Nós daríamos 10 anos para um filho, para ele se adaptar?
Nós daríamos 10 anos a um casamento, a um trabalho, a uma amizade, nós faríamos isso só para adaptar? Ou nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para já, nós queremos tudo para agora? Nós reclamamos que a espiritualidade não nos atende, que Deus não nos ouve, que o tempo não passa. 10 anos só para poder voltar para a Terra. Depois começar tudo de novo a partir de um estado de bebê, acreditando que as leis da atração e da afinidade colocariam ela na condição de se aproximar de Pólux e poder ajudá-la, dos espíritos queridos que existiam e que estavam sofrendo e que ela deveria sofrer junto sem poder fazer nada, daqueles que a reconheceriam e a combateriam pelo simples fato dela ser um espírito superior. Olha quanto trabalho e quanta responsabilidade. Olha o que é uma reencarnação. Olha o que é um planejamento. Olha o que são 10 anos. Para um espírito que tem a eternidade, 10 anos não é nada. Inclusive, Antênio se refere dizendo 10 anos terrestres. 10 voltas completas ao redor do Sol. Eu vejo a graça disso. Vejo a responsabilidade disso. E vejo o nosso comprometimento como precisa ser para o nosso processo evolutivo. Essa é uma história de sentimentos para aqueles que apreciam a experiência humana pelos olhos do coração. Essa é uma experiência humana que passa pelo coração. E aqueles que passam pela matéria, aqueles que passam pelo ódio, aqueles que passam pela guerra, nós estamos vendo somente uma faceta de um diamante. Uma faceta. É uma história de sentimentos. Nós entendemos isso? Será uma história de sentimentos? Uma história de sentir. É uma experiência humana, é uma caminhada humana vista pelo aspecto do sentimento. Vale a pena ler esse livro. Para as almas que soluçam de desânimo, ela fala de um bálsamo reconfortador para aqueles que se sintam oprimidos e exaustos. Quem não se sente oprimido e exausto? E quando você se sente oprimido e exausto, a tua história também é uma história de sentimentos. Nesse momento não há o que fazer além de sentir. Oprimido e exausto. Junto daqueles que são os nossos queridos, junto daqueles que nos combatem. Então, se nós estamos soluçando de desânimo, e o estado de desânimo também é um sentimento, essa história é como se fosse um banho tépido, como diz a poesia. Um bálsamo reconfortador para aqueles que se sentem oprimidos e exaustos. Um espírito solicita reencarnar, correndo riscos, sendo alertado, se revestindo de carne. A psicologia de Alcione é muito mais complexa do que pode parecer. E na sua grandeza de renunciar à luz e mergulhar na Terra, eleva a Terra de um planeta de provas e expiações para uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes. Uma escola digna de receber Jesus. Uma escola sublime, capaz de receber o Mestre. É aqui que nós estamos. A gente se queixa, fala mal. Ah, que planeta, que cidade, que lugar, que estado, que país, que governo, que verão, que calor, que frio. Nós olhamos a nossa escola e reclamamos. E ela é uma escola sublime. Gênios celestes rogam, pedem, argumentam. Não, eu preciso reencarnar.
Mas você vai reencarnar por uma pessoa? Sim, por uma. Mas ele nem vai conseguir fazer um salto quântico, não interessa. Eu quero um gênio celeste. Alguém que estava trabalhando pelas artes, pela música, volta para uma idade média por causa de um espírito. Vai conviver com outros, vai sofrer as leis que regem o corpo, que regem os organismos, vai se submeter às leis do planeta, às leis humanas, por um coração. E define o nosso planeta como escola sublime, do qual muitas vezes nós não valorizamos, não compreendemos, não nos responsabilizamos, não vemos os nossos compromissos como sublimes, como coroados pela energia de Deus, que cria esse espaço onde nós podemos nos expressar, onde nós vamos encontrar quadros e cenários que são compatíveis com o nosso processo evolutivo, que vão imprimir em nós as energias necessárias para o nosso desprendimento, para a nossa sublimação, para a nossa evolução. Existe muita psicologia nesse livro. A gente não pode ler somente como um romance qualquer, nós precisamos lê-lo como algo, como lição de um espírito que vive a experiência humana pela escola dos sentimentos. E que vem para cá onde nós já estamos e não compreendemos, não valorizamos, não nos submetemos, teimosamente imaginamos que um espírito que atende às orientações do Cristo não deve ser seguido, não deve ser obedecido. Nós somos indisciplinados, nós somos muitas vezes maus alunos, maus trabalhadores, e esquecemos que existem espíritos, gênios celestes que pedem para vir para cá. Nós esquecemos que o próprio Cristo veio para cá, esteve aqui e se submeteu à grandiosidade da escola onde nós estamos, ele se submeteu. E ele demonstrou para nós que conseguia passar por isso, conseguia superar. Então é possível que nós também o façamos. Alcione veio e conseguiu fazer o seu desiderato. E nós? Vamos nos mexer? Vamos deixar passar barato? Vamos admitir a nossa derrota antes de começar? Jamais. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque essa encarnação é nossa. Ela é difícil, mas é nossa. E nós estamos no melhor lugar, com os melhores corações, sob as melhores égides. E muitas vezes cercado por gênios celestes, que pedem para vir, quando nós imaginamos que aqui é um degredo. Vamos pensar sobre isso e vamos ler o livro. Procurem esse livro, procurem, comprem, leiam e releiam, porque ele é muito bom. E talvez a gente volte a conversar numa outra ocasião sobre alguma coisa mais profunda que às vezes passa despercebida. E era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Gostaria de encerrar a nossa noite de estudos hoje com uma oração, solicitando de Jesus que Ele permita que os seus trabalhadores estejam conosco, solicitando do Mestre que nós tenhamos subsídios íntimos para poder entender as lições e amar a nossa escola. Que os nossos companheiros de viagem são os melhores companheiros, que os nossos dias têm o melhor sol e que os nossos sentimentos estão no ápice, nós estamos no nosso melhor momento e, portanto, devemos aproveitar. Jesus, nos auxilie, permita que nós andemos do seu lado e possamos olhá-lo, que nós possamos seguir o teu exemplo e copiá-lo. Permita que nós sejamos os teus seguidores. Ilumina os nossos passos e clareia o nosso horizonte. Firma a nossa fé e segura a nossa mão. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.